Meus alunos do segundo ano do Geraldo Melo. Estou fazendo essa videoaula para a gente falar um pouco sobre Revolução Industrial. Mandei os slides para vocês com todas as informações, mas é bom sempre comentar algumas coisas. Primeiro, esse período do século XVII é muito importante porque nós tivemos dois grandes movimentos que mudaram toda a história da humanidade, principalmente da Europa e, por consequente, da humanidade. A Revolução Francesa, que mudou a questão de como se vê a política, como se vê os direitos humanos, e a Revolução Industrial, que mudou toda a economia mundial, que acelerou o capitalismo, que acelerou a divisão de trabalhos. Então, Revolução Industrial, primeiro, onde ela surgiu? Surgiu na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a ingressar na Revolução Industrial. E antes da gente falar em Revolução Industrial, eu quero falar sobre as três formas de produção, como vocês estão vendo nesse slide que está na tela, que é a produção artesanal, a produção manufatureira e a produção industrial. Primeira coisa, produção artesanal. O trabalho era individual. O artesão ele controlava todo o processo produtivo, desde ele de escolha de materiais, fabricação, ele que colocava o preço, ele que determinava quando que ele entregar, tudo o controle dele. Depois é a produção manufatureira. O que era isso? Um capitalista, o cara que tinha dinheiro, o burguês, o cara que tinha dinheiro, ele controlava a produção e contratava empregados para fazer uma pequena parte da produção. Vamos imaginar uma manufatura de alfinetes, por exemplo. Então uma pessoa cortava o arame, outro entortava, o outro punha a cabecinha do alfinete, outro embalava. Então cada um faz uma produção, uma parte. E você deixa de ser o dono, por exemplo, do maquinário, dos equipamentos, tudo para ser do industrial. E você passa a ser empregado. Você não é mais o artesão, você é empregado. E por último vem a reprodução industrial, que pega as características da manufatura e coloca a produção industrial, coloca o surgimento da máquina. Então quem vai fazer é a máquina, você vai controlar a máquina. Falamos sobre o pioneirismo inglês. Por que a Inglaterra foi o primeiro país a ingressar na Revolução Industrial? Primeiro, capital acumulado. A Inglaterra era um país que tinha muitas colônias, fez muita pirataria contra a Espanha e Portugal. Então era um país muito rico, tinha muito mercado para vender os produtos que ela produzia. Outra questão, tinha uma mão de obra muito grande. O que acontece? Os camponeses, eles foram, através dos cercamentos, eles foram expulsos do campo e mandaram para a cidade. Então, quando começou a Revolução Industrial, você tinha as coisas mais importantes. Você tinha o capital, você tinha o capital, os grandes comerciantes que tinham dinheiro acumulado para investir na industrialização. Você tinha mão de obra, então aquelas pessoas que saíram do campo, que foram para a cidade, que não tinham emprego, foram usados na indústria. Você tinha matéria-prima disponível. O que é a matéria-prima? Você precisava de ferro para fazer as máquinas, precisava de carvão, que era o combustível, e precisava da matéria-prima da fábrica, que a primeira fábrica que existiu foi têxtil, de tecidos, então era lã e algodão. Então você tinha, a Inglaterra tem grandes reservas de minério de ferro, grandes reservas de carvão mineral, que não era o carvão vegetal, era o carvão mineral, e tinha as colônias que produziam ovelhas para tirar lã e também algodão para ser matéria-prima. Por último, você tem um mercado consumidor. A Inglaterra vendia os produtos industrializados delas para as colônias dela, que elas tinham tanto na Ásia quanto na África, como para países europeus, por exemplo, Portugal. Portugal comprava tudo industrializado da Inglaterra e revendia para o Brasil. Por exemplo, comprava na Inglaterra a 10 e vendia no Brasil a 100. Outra coisa, você tinha como distribuir, você tinha uma marinha mercante, então eles tinham, como a Inglaterra é uma ilha, ela tinha uma marinha que distribuía esses produtos para o mundo inteiro. E você tinha uma burguesia, que são os capitalistas, que tinham muito poder político. Então o rei não tinha muita
autonomia, autoridade para tentar colocar impostos. Não, então todos os burgueses eles tinham muita autonomia para interferir na economia, para poder fazer com que as fábricas dessem lucro. E por último, a ética protestante, que estimulava o lucro. Então, os capitalistas, os empresários, eles eram bem vistos. Não era igual nos países católicos, que o comerciante era tratado como quase como um pecador. Então, tudo isso favoreceu a Inglaterra. E a Inglaterra distribuiu, ela deu início à produção industrial. E aqui nós temos os aperfeiçoamentos da Revolução Industrial. Nós temos a máquina a vapor, inventada por James Watt, que possibilitou a criação de várias máquinas. Nós temos o tear mecânico, que foi primeira máquina movida com motor a vapor. Então nós temos todas essas questões, mas nós temos um punhado de problemas. A Revolução Industrial ajudou, por exemplo, no fim da escravidão, porque para o industrial a escravidão não era vantagem, porque o dono do escravo não comprava nada industrializado. O dono do escravo não comprava. O escravo ganhava um par de roupa por ano, e olha lá. Então ele queria que tivesse trabalhadores assalariados, livres assalariados, mesmo que ganhando pouco, para poderem comprar os seus produtos. Mas nós temos grandes problemas. A questão aí, aqui vocês vão olhar, são as condições de trabalho do proletariado, que é os empregados, que é os funcionários. Então vocês verão as condições. Eu não vou falar todas, mas tem aqui. E aqui nós temos também a evolução das máquinas, da locomotiva, de tudo. Então essa aula, leiam um slide, alguma dúvida me perguntem para poder esclarecer. Boa noite, tenham um bom descanso.